Trade é sorte. E se você negar esse fato que é real ou ficar puto com isso que eu tô falando, o problema não tá em mim, sim em você. Nesse vídeo eu vou te explicar por que a sorte é a coisa mais importante que existe no mercado financeiro, por que você não pode desprezá-la, as semelhanças do trade com o poker e como você pode se desenvolver mais ainda e se tornar mais lucrativo e ter mais resultado simplesmente entendendo isso e usando isso ao teu favor. Eu tô aqui direto no meu escritório, que é de onde eu opero, já operei hoje, ó. Fiz uma leitura perfeita no mercado americano, no euro eu apanhei, na B3 eu consegui fazer mais de R$2.000. Mas eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso, né? E tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre a teoria dos cassinos, que é muito interessante de você entender, porque a teoria dos cassinos é simplesmente você entender que um cassino, ele sempre vai sair como vencedor, porque a banca sempre vence. E se o cassino sempre sai como vencedor, o mínimo que você tem que entender é como eles usam a estatística e a probabilidade para isso, né? Porque a própria estatística, ela surgiu para calcular a probabilidade de você ganhar dinheiro nos jogos de azar, se eu não me engano, na Inglaterra, que é o berço das apostas no mundo, né? Então, se você entendendo que o cassino ganha dinheiro, você precisa logo fazer uma indução. Pô, se esse cara ganha dinheiro, eu quero entender como eles ganham. E eles ganham basicamente botando as estatísticas e os lucros a favor deles e os prejuízos sendo sempre cortados pelo menor possível. Mas eu não estou aqui para falar desse tema hoje, eu vim aqui falar com vocês sobre a semelhança do mercado financeiro com o poker, né? Basicamente, a gente pode comparar o mercado financeiro com duas coisas, xadrez e poker. E o xadrez, ele não é um jogo de sorte, ele é um jogo de estratégia. Se você for bom no xadrez, são altíssimas as probabilidades que você ganhe, que você vença o teu adversário. Por quê? Está 100% no teu controle. As tuas jogadas estão 100% no teu controle e o único fator que está fora do seu alcance é o que o teu adversário vai fazer. Então, de certa forma, existe um pouquinho de sorte, né? Você tem que ter um adversário um pouquinho mais desqualificado para você ganhar, mas também é boa parte da tua habilidade de gerenciar o jogo, às vezes de manipular o teu adversário emocionalmente e conseguir ganhar. Enquanto no mercado financeiro você só controla três coisas: a tua entrada, o teu stop e o teu alvo. E você fica muito mais suscetível às aleatoriedades que o mercado traz. Ainda mais falando de day trade, falando de trade como um todo, você está na profissão que é mais suscetível a estímulos externos. Você não sabe o que pode acontecer. Dando um exemplo prático, muita gente quebrou fazendo swing trade na época do Joesley Day, quando de uma hora para outra vazou a ligação do presidente do Brasil com os irmãos Batista, né? Joesley e Wesley Batista, e basicamente descobriram um esquema por trás da JBS que fez a Bolsa Brasileira abrir em circuit breaker nos dias mais trágicos da história. Então, sobretudo, você precisa entender que existem fatores fora do teu controle. E se você tenta botar na tua cabeça de que trade não precisa de sorte, essa é uma das maiores armadilhas que você vai cair, porque você está jogando para a tua cabeça e reforçando uma mensagem de que só depende de você, quando não depende. Tem dia que você pode ganhar dinheiro fazendo merda e tem dia que você pode perder dinheiro fazendo certo. Então você precisa ter um senso de recompensa completamente diferente. Existe uma empresa de traders, né, que eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que é Susquehanna, que parte do processo seletivo de treinamento de traders passa por um jogo de poker. Ou seja, eles botam os traders, né, os grandes operadores ali para jogar poker antes, porque o poker não depende só da tua habilidade, e sim também da sorte, e como você vai lidar com a sorte. E existem grandes traders no mercado, como Steve Cohen, ou enfim, vários traders que são relevantes no mercado que jogam poker com frequência. E o poker, assim como o futebol ou qualquer esporte, representam na minha cabeça o que é você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Por quê? No futebol, um time pode jogar bem e o outro ganhar. Por quê? Porque o que vai fazer você ganhar o jogo é o gol. E o gol, às vezes, é uma conjuntura onde um time comete um erro bobo, quando um outro time, um jogador consegue encontrar um buraco na defesa e chutar a bola e fazer um golaço. Então, você depende da sorte, só que sem habilidade você nunca vai conseguir ter sorte. Então, o mercado financeiro é basicamente você conseguir o encontro entre a sorte e a habilidade. E a habilidade, na minha leitura, se resume em simplesmente você usar a sorte ao teu favor, ou seja, no dia em que a sorte estiver ao seu favor e o mercado fizer um movimento que você leu de forma perfeita, você pegar aquele movimento e fazer um lucro bacana. E quando o mercado for contra você, ou seja, no dia que você não tiver com sorte, você não perder muito dinheiro. Então, o mercado é sobre você diminuir ao máximo, de forma extrema, de forma extremamente extrema, de forma muito extrema. Eu estou falando isso aqui porque é bizarro o quão importante isso é. É você reduzir ao máximo seus prejuízos, ou seja, um dia ruim te custar muito pouco e um dia bom te dar muito retorno. O que eu quero dizer por isso? Eu quero dizer por isso que existe um triângulo, uma frequência que você não pode
desobedecer nas tuas operações. Eu inclusive fiz um vídeo tem pouco tempo falando sobre isso, mas eu vou desenhar isso aqui na parede de novo, porque isso é importante, tá? Vou botar aqui no vidro para vocês entenderem. Eu vou desenhar aqui, porque senão o reflexo ali do prédio vizinho vai atrapalhar. Essa pirâmide se dá por 3 coisas: frequência, risco-retorno e assertividade. Ou seja, quanto maior o seu risco-retorno, menor pode ser a sua frequência para você conseguir ter uma assertividade bacana. Mas ninguém consegue ter um risco-retorno alto, uma frequência alta e uma assertividade alta, porque automaticamente ao você querer uma coisa, você abre mão de outra. Ou seja, se você quer operar com maior frequência, digamos que você opera day trade, mas você quer abrir 5, 6 operações por dia, você vai ter que abrir mão do teu risco-retorno. Por quê? Porque se você quiser operar 2 para 1, você está pressupondo que o mercado vai fazer 2 unidades de retorno para cada unidade de risco que você está assumindo. Isso é muito pouco provável. E é por isso que às vezes tem gente que opera com risco-retorno de 1 para 1. E eu não acho que seja ruim não, tá? Tem muita gente que consegue ser consistente assim. Eu não gosto, porque eu não gosto de entrar numa operação sabendo que o mesmo que eu posso ganhar, eu posso perder. Mas o que eu digo que você precisa entender é: se você quer ser consistente e quer masterizar essa ideia de que o mercado tem algumas semelhanças com o poker, você precisa, sobretudo, entender esse diagrama, né, esse triângulo, que é a tríade do mercado. Por quê? Se você quiser operar com uma frequência de 1 vez por dia que seja, ter uma taxa de assertividade bacana, digamos que você opera 2 para 1, né, o risco-retorno 2 para 1, e tem uma assertividade de 50%, que é uma assertividade boa, num exemplo bem prático, se você fizer 10 trades, errar 5, acertar 5, tiver um risco-retorno de 2 para 1, digamos que você assume um risco de $100 por operação, você perde 100, 100, 100, 100, 100, e depois você ganha 200, 200, 200, 200, 200. Ou seja, você fechou esses 10 dias de mercado com 5 dias bons, 5 dias ruins. Nesses 5 dias bons você fez R$1.000, que seja, e nos dias ruins você perdeu 500. Ou seja, você saiu com 500 no mercado. E qual que é o problema? O problema é que as pessoas não estão prontas para isso. O problema é que na primeira sequência de 3 dias de prejuízo, você vai querer desistir, chutar tudo para o alto e falar que o mercado não é para você. Você vai, ou você vai pegar e ao invés de arriscar $100, você vai arriscar 200. Isso vai acontecer, isso é um fato. Hoje mesmo eu fiz isso. Hoje eu tinha perdido $1.500, meu risco mais ou menos por dia de $1.000, entre 500 e 1.500, tá? Como eu estou positivo na mesa, eu posso assumir entre 500 e 1.500. Se eu estiver muito convicto, eu posso assumir até 1.500. E eu estava $1.600 negativo e eu abri outro trade, porque eu estava muito convicto dessa movimentação e eu achava que fazia sentido. Resultado, eu fiz $2.000 e fechei o dia com $350 de lucro, mais ou menos. Ou seja, eu assumi um risco maior ainda, o que poderia ter me feito fechar o dia no negativo. Porém, eu estava convicto, então eu quis assumir esse risco. Beleza, eu podia ter saído negativo, mas também consegui fazer muita grana. Só que se você não estiver disposto, primeiro, a lidar emocionalmente com essa mudança drástica, né, de prejuízo para lucro, ou simplesmente, porque hoje eu assumi mais risco, eu assumi mais $600 de risco. Ou seja, eu poderia ter fechado o dia com $2.000 de prejuízo, eu devolveria o que seria um dia meu de lucro. Mas eu não tenho problema com isso, porque eu entendi que eu preciso minimizar os meus prejuízos, maximizar os meus ganhos, e se eu vi uma operação que na minha leitura tem um risco-retorno bacana, justifica a ideia de operar 1 vez por dia, e pode ter uma assertividade boa, eu vou operar. Então, é sobretudo sobre você desenvolver essa maturidade de entender que você não vai conseguir ter tudo no mercado, você não vai conseguir tirar dinheiro dele todo dia, o que você precisa é minimizar ao máximo os seus prejuízos e maximizar os seus lucros. O que eu fiz hoje, eu desobedeci o método, podia ter dado merda, eu podia ter quebrado, não quebrado, né, mas eu podia ter perdido mais $600 do que me fazer devolver o resultado de ontem, que foi de $1.900 de lucro, ou seja, eu fiz 2.000 ontem, quase perdi 2.000 hoje. Então, você tem que saber andar nessa corda bamba com muita habilidade e ter cabeça, porque muita gente desistiria ou quebraria a conta tentando recuperar os prejuízos para não ficar devolvendo o que fez ontem. E isso passa principalmente por você entender que o mercado financeiro não vai te remunerar pelas suas horas de trabalho. Muita gente gosta de nutrir a expectativa de que, eu estou trabalhando no mercado todo santo dia, eu estou me esforçando muito, estou fazendo acontecer, porque querendo ou não é isso que você quer, né? Quando você está conversando com pessoas, com a sua mulher, com seus pais, você fala, eu estou me dedicando muito no mercado, estou passando horas e horas do meu dia lendo preço, mas isso não quer dizer nada, meu irmão, um grande foda-se para você, porque o mercado financeiro não vai remunerar pelo teu esforço. O mercado financeiro não liga se tu passou 10 horas estudando. O mercado só liga se tu acertou a entrada e stop o alvo, que, como eu disse, são as únicas 3 coisas que você pode controlar. Podendo controlar isso, você tem que contar com a sorte para o trade dar certo. Não contar com a sorte, né? Porque você tem que ter uma metodologia que vai ter uma alta probabilidade de acerto, mas você precisa, de certa forma, de sorte também. E quando você tem experiência, você entende o papel dela e para de tentar pagar de sabichão, de que sabe de tudo. Entendendo o papel da sorte, você consegue ser consistente. Porque daí, tu para de julgar os teus resultados
única e exclusivamente baseado no resultado e simplesmente entendendo que a tua tomada de decisão é o mais importante. Como assim? Digamos não, esse é um exemplo prático. Muita gente taxa, né, e gosta de posicionar o Renato 38, que é um cara aí muito popular na internet, que fala algumas verdades, fala de merda também, como gênio porque ele tem sei lá quantos milhões de reais em Bitcoin, porque ele comprou Bitcoin lá em 2008. É verdade, isso foi inteligente, foi um risco bem assumido. Só que não tem como você replicar isso hoje. E o que eu quero dizer é que não necessariamente o Renato 38 ter comprado Bitcoin naquela época foi uma boa decisão. A gente diz que é uma boa decisão só porque o mercado subiu. Só que o Bitcoin podia ter sido... Enfim, podia ter acontecido alguma coisa, podia ter acontecido toda e qualquer outra coisa no meio do caminho que fizesse o Bitcoin não se tornar o melhor ativo da história, com a maior valorização da história. Da mesma forma que o cara que comprou um imóvel em Los Angeles nos anos 80 não é um gênio, ele só comprou um imóvel talvez por um pouco de aleatoriedade e deu sorte do mercado se valorizar. Então, você tem que entender que a sorte torna muitos idiotas ricos e não necessariamente isso é mérito deles. E o que você tem que entender é que a sorte pode agir ao teu favor. E no mercado, a gente tem que ter uma estratégia que maximiza os nossos retornos quando a gente dá sorte e minimiza os nossos prejuízos quando ela não anda ao nosso favor. E como a gente faz isso? Usando o gerenciamento de risco e julgando as nossas decisões baseado no que a gente tinha àquela altura. Ou seja, deixa eu dar um exemplo. Eu comecei a namorar com a minha esposa atualmente quando eu tinha 18 anos, eu não tinha dinheiro para casar, eu não tinha nada, não tinha nada, bicho. Eu só comecei a trabalhar. Ora, namorar com a perspectiva de casamento com 18 anos de idade é um pouco irresponsável e um pouco idiota, porque o mais provável é que tu não consiga. Então o mais provável é que vocês dois estejam se iludindo e perdendo tempo. Só que eu fiz acontecer e dei um pouco de sorte também nesse caminho. Ou seja, a decisão que parecia um pouco louca, na verdade se tornou uma boa decisão. Então, a tua decisão, e muitas das vezes, não vai ser tão bem fundamentada, não vai ser a decisão certa, por mais que o resultado possa ser bom. Então, o nosso papel é ter decisões estritamente boas para que a gente esteja seguindo a nossa metodologia e não julgar o nosso propósito, né, o nosso mérito das nossas operações pelo resultado, e sim pelas decisões sendo tomadas, tá? Quando você faz isso, você está seguindo o gerenciamento, você está seguindo, acima de tudo, um modelo operacional, porque daí tu para de colocar a expectativa no resultado e começa a colocar a expectativa no que tu faz. Esse é o único caminho para você não quebrar, porque fazendo qualquer outra coisa você vai surtar e vai fazer merda. Fechou? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like. A gente produz conteúdo diário sobre mercado financeiro, sobre day trade e como ser consistente nesse mercado, que muita gente quebra, mas muita gente consegue mudar de vida. E eu sou uma dessas histórias e eu tô aqui para te mostrar como você pode fazer o mesmo. Tamo junto, só começo e até a próxima.